Irmãos, vamos ler novamente 2 Coríntios 13, 5. E então nós fazemos uma oração e damos prosseguimento desse texto. O tema da nossa reflexão: somos devedores uns dos outros. Nós vamos falar especificamente sobre mutualidades, sobre os mandamentos que o Senhor dá nas Sagradas Escrituras para uns aos outros, aquilo que nós necessitamos de ser compartilhado entre irmãos. 2 Coríntios 13, 5 diz assim: examinai-vos, e aí vocês vão precisar deixar suas Bíblias a postos, porque nós vamos ler muitos textos bíblicos ao longo da nossa reflexão. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Vamos orar. Nosso Senhor, que o Senhor nos conduza ao longo desse tempo que nós temos, refletindo nas Tuas Sagradas Escrituras, ó Deus. Que possamos recebê-las como expressões visíveis, pungentes, reais da Tua vontade, mesmo que proferida por lábios de pecadores, ó Deus. Eu rogo a Ti que o Senhor graciosamente fale conosco e edifique-nos nesse tão maravilhoso dia, dia do Senhor, que o Senhor nos deu para o deleite da nossa alma, Deus, em nome de Jesus. Amém. Na última assembleia, irmãos, nós tivemos agora há pouquinho, né, a gente está quentinho ainda, eu falei um pouquinho sobre um dos grandes, gigantescos desafios do pastoreio, da vida da igreja, né? E eu gostaria de continuar esse tema, gostaria de continuar refletindo sobre isso. Naquele dia, eu destaquei que um dos mais difíceis obstáculos é justamente quando há divisão de compromisso, obviamente compromisso do coração, a divisão de compromisso por parte de alguns. Isso aí já é um desmantelamento da unidade necessária. Um dos aspectos da unidade é essa unidade de compromisso que nós temos como Igreja do Senhor, que independe de igreja para igreja. Se eu tenho uma igreja diferente de outra, se eu tenho características diferentes de outra, independe. A igreja tem um compromisso específico. Nós vemos isso desde a sala de novos membros. Qual é a natureza da igreja, qual é o caráter da igreja, qual é a essência da igreja, qual é o propósito da igreja. Então, quando nós mesmos, isso acontece quando nós mesmos fazemos parte do corpo local, aqui reunido, por exemplo, o compromisso de alguns, ele é apenas parcial e exclusivamente dedicado não ao todo, não ao corpo como um todo, mas para alguns isoladamente. E quando isso acontece, há a mutilação, a dilaceração do corpo que foi unificado pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo pegou toda essa diversidade, individualidade, particularidade, mas mesmo preservando essas realidades de cada um, ele fez com que nós fôssemos um em Cristo Jesus. Essa unidade é dilacerada quando nós não vivemos olhando para o todo, mas quando nós olhamos para relacionamentos individuais mais confortáveis na nossa caminhada. Abram aí Efésios capítulo 2, versículo 1. Vamos ver o Senhor descrevendo pela boca de Paulo sobre essa unidade. Efésios 2,14 diz assim: porque Ele é a nossa paz. Observa, a nossa paz não é um sentimento. A paz que nós temos entre irmãos,
é pavimentada pelo corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Não é um sentimento, é uma verdade revelada a nós. Essa verdade é revelada a nós. Então, quando nós pautamos os nossos relacionamentos por sentimentos, nós criamos mais um obstáculo. Qual é esse obstáculo? Eu preciso manter essa paz e essa unidade. Só que eu fiz a besteira de considerar que os meus relacionamentos eles são sustentados pelos meus sentimentos. E aí é mais um obstáculo que eu preciso derribar agora. Caso contrário, eu serei um rebelde. Eu serei um desobediente. Porque eu coloquei mais um obstáculo e eu acho que eu não me sinto em paz com esse relacionamento. Eu não me sinto tranquilo com esse relacionamento. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado, e aí essa barreira nós não podemos construir de novo, porque ele derribou, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, que significava a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Então, para que o Senhor Jesus fizesse isso, nós conhecemos todo o sofrimento que ele teve que percorrer para que isso acontecesse. Então é natural, nós devemos completar os sofrimentos de Cristo Jesus, isso está reservado para nós. Nós devemos ser a imagem visível e latente do Senhor Jesus Cristo, então isso está reservado para nós. Então nós precisamos dilacerar não o corpo de Cristo, mas na verdade os nossos sentimentos egoístas para que nós possamos vivenciar essa unidade entre o corpo. Aí nós matamos todo tipo de afinidade que não contempla o corpo. A nossa afinidade contempla o corpo e não individualidade do corpo. E não partes do corpo, um braço, uma perna, um ombro, uma mão, mas todo o corpo. Então, por intermédio da cruz ele fez isso, nós sabemos o que a cruz significa, então nós também temos que experimentar essa cruz para isso ser mantido. Então, a grande questão nisso, irmãos, é por que isso acontece? Essa dilaceração. Por que acontece isso? Porque alguns se sentem bem desmantelando a unidade, dilacerando a unidade, deformando essa unidade. Essa deveria ser a grande questão. Porque se alguns fazem isso diante de uma verdade que é muito clara nas Sagradas Escrituras, esses não deveriam considerar si mesmos como crentes ainda, porque eles estão agindo frontalmente contra uma unidade construída pelo Senhor Jesus Cristo. Mas por que isso acontece? Porque alguns são capazes de dilacerar o corpo local de Cristo e ainda assim ficar em paz em sua consciência. A resposta também não é muito complexa, né? É porque a grande maioria dos crentes, eles não são leais às igrejas locais. Lealdade à igreja local é algo absurdamente raro. Na maioria das vezes nós encontramos pessoas, mesmo crentes, leais ao seu trabalho, leais aos seus estudos, leais à sua família, leais aos seus amigos, leais ao seu namoro, mas não leais à igreja local. A lealdade à igreja local é absurdamente raro. O profundo senso de lealdade está absurdamente escasso nos nossos dias. E ao invés de desenvolver relacionamentos com o todo, alguns consideram que pode dedicar os seus afetos, a sua lealdade a um grupo seleto. Eu me identifico mais com esse grupo, eu me identifico mais com esse irmão, essa irmã, essa família, e então eu dedico o meu afeto, as minhas emoções a esse grupo seleto. E quando isso acontece, irmãos, é natural que esses demonstrem a sua lealdade não a Cristo, não à igreja local, não ao corpo, mas partidariamente e carnalmente. Para que isso aconteça, todo o corpo precisa ser dilacerado. Então daí vem o quê? As críticas. As críticas nascem daí. Porque eu preciso reafirmar aquele meu núcleo de relacionamento.
para eu reafirmar esse meu núcleo de relacionamento como sendo prioritário na minha vida, eu preciso criticar os demais. Eu preciso tornar os demais reprováveis, para que os meus relacionamentos sejam tidos como relacionamentos bons de fato, que me traga edificação. Então, a crítica tem um fundamento demoníaco. Observa, quando você está tranquilo, em paz com o corpo, com o todo, com a igreja, dificilmente saem palavras críticas de sua boca. Os seus olhos não são aguçados para isso. A sua mente não é aguçada. Ah, por quê, pastor? Porque a igreja é perfeita? Não, não. É porque você considera isso muito pequeno diante de tudo que você tem. Você desfruta tanto da beleza da igreja local, da vida do pastoreio, da vida entre irmãos, que embora você veja imperfeições, embora você veja falhas, isso é tão pequeno que os seus olhos passam por cima. Eles não são latentes. Eles não são tão notórios para você. Não é que não tem, não é que não existe, mas é porque passa por cima, porque você observa algo maior. Mas à medida que isso passa, à medida que você passa e os compromissos do seu coração vão sendo alterados, quando isso acontece, as críticas saem com maior naturalidade, saem com maior facilidade. Por quê? Porque você precisa reafirmar as escolhas que você faz no coração. E quando você faz isso, você dilacera o corpo de Cristo. Você passa a ver com outros olhos aquilo que sempre existiu, que é o quê? Imperfeição no nosso meio, falha no nosso meio, pecado mesmo, mortificado, combatido, mas sempre existiu e sempre vai existir. O grande lance, portanto, são os olhos com os quais eu enxergo isso. E essa é uma realidade, é uma das grandes questões da nossa vida, irmãos. Porque no final das contas, esse é a grande bússola da nossa vida. Os compromissos que nós temos no nosso coração. Essa é a bússola da nossa vida. Essa é a bússola da nossa existência. Isso determinará as nossas amizades, os nossos sonhos, as nossas decisões, as nossas inclinações. Os meus compromissos, os compromissos do meu coração determinará a condução do meu casamento, da minha família, da criação dos meus filhos. Então, os meus compromissos, eles são a seta onde aponta a direção do meu coração. O meu coração, ele perseguirá os meus compromissos. Os compromissos do meu coração. Os compromissos do meu coração apontará a direção dos meus passos. E para que meus compromissos sejam estabelecidos para além desse mundo, para além desse tempo, eu preciso que ele esteja estabelecido sobre um fundamento além de mim mesmo, além das minhas comodidades, além das minhas particularidades. Por quê? Porque eu não sou um bom guardador, irmãos. Eu não sou um bom cofre. Eu não sou um bom fundamento para guardar. Eu não sou inabalável. Eu preciso que os meus compromissos eles sejam depositados, eles sejam fundamentados no firme fundamento inabalável. Isso quer dizer que não é em mim, mas em outro. Quando nós percebemos isso, falando da igreja local como um todo e de tudo que ela representa, existe um fundamento em fazer parte do povo de Deus e se relacionar com o povo de Deus. O povo de Deus é essa unidade que precisa ser preservada. E isso faz com que nós compreendamos, e esse é o fundamento, que nós somos devedores uns dos outros. Nós somos dependentes uns dos outros. Nós carecemos uns dos outros. Não dá para defender aqui toda essa verdade. Eu sei que vocês entendem isso. Eu sei que vocês conhecem isso, eu sei que vocês sabem disso. Nós poderíamos começar falando pelos dons que Deus deu a cada um de nós e que todo o corpo precisa, mas nós vamos pular essa parte. Nós vamos já para a aplicabilidade disso, para a aplicação disso.
Mas o fato é que essa unidade dentro dessa diversidade faz com que essa diversidade edifique Cristo em nós. Por quê? Porque muitos de nós não desenvolveríamos a amizade que nós temos hoje se não fosse a igreja. Eu não conheceria e não teria nenhuma afinidade com a grande maioria de vocês se não fosse Cristo Jesus. Nós não nos relacionaríamos. Com muita facilidade vocês iam enxergar características em mim, atributos em mim, que me tornaria reprovável para ter relacionamento com vocês, para ter amizade com vocês. Então, o relacionamento entre o povo de Deus, ele ultrapassa essa realidade materialista, terrena e egoísta. E sem dúvida alguma, essa dilaceração do corpo, essa disfunção, essa divisão do povo de Deus só acontece por causa da confusão de lealdade do nosso coração, que é partidarizada, que é parcializada e não leva em consideração outros. Por que isso acontece, irmãos? Porque alguns realmente julgam que podem ser leais a Deus ao mesmo tempo que divide o povo de Deus, o que é um absurdo, porque para eu dividir o povo de Deus, eu preciso dizer que aqueles que eu estou deixando de lado não pertencem ao povo de Deus. É necessário eu fazer isso. Eu estou reputando aqueles como filhos do diabo, como falsos crentes, como hipócritas, porque caso contrário eu estarei pecando frontalmente contra a obra de Cristo Jesus. Agora observa a pobreza de relacionamento, porque esses que fazem isso, ou quando nós fazemos isso, nós não chegamos nessas consequências. Nós não temos a ousadia, a coragem de dizer claramente que aqueles que eu estou dividindo, que aqueles que eu estou reputando para o lado, eles não são crentes. Mas é isso que nós fazemos. Porque com o povo de Deus, embora muitas vezes nós não temos... nós lutemos para suportar alguns, mas até chegar a dizer que esse não é mais crente em Cristo Jesus, nós temos um caminho absurdo para isso. Mas alguns fazem isso sem perceber as consequências. Alguns consideram que pode ser direcionados, que podem ser governados por Deus, sem serem direcionados e governados pela igreja como um todo, que é a guardiã da sã doutrina. Entenda, você não é guardião da sã doutrina. Você individualmente não é guardião da sã doutrina. É a igreja que... Olha esse propósito, irmãos. Olha esse propósito. Por isso que críticas, julgamentos, não é porque não tem fundamento. É porque existe uma riqueza maior que faz com que nós desprezemos esse lado azedo da humanidade caída, esse lado amargo da humanidade caída, porque se eu fizer isso, eu estarei combatendo aquilo que eu preciso preservar, que é o quê? Fazer com que a igreja seja, de fato, a guardiã da sã doutrina. Essa sã doutrina que deve ser preservada por ela. E ainda mais, alguns, infelizmente não são poucos, realmente são capazes de desenvolver um tipo de crença onde Deus falará com ele e agirá com eles através da vida de alguns apenas, não de um corpo como um todo. Então são aquelas pessoas que são mais delicadas, então são mais atrativas para eu conversar. São aquelas pessoas que são mais amáveis, então são mais atrativas para eu conversar. São aquelas pessoas que têm um melhor posicionamento na sociedade, são pessoas mais límpidas, são pessoas mais fáceis de se relacionar, são pessoas mais aparentemente conhecedoras, cultas. Essas pessoas, eu acho que Deus pode falar comigo através dessas pessoas, e não por parte de alguns outros, né? E é justamente esse erro que nós precisamos combater. Deus fala por meio de todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, até mesmo daqueles que nós reputamos como fracos, carecendo de maior conhecimento. Porque, veja bem, se Deus falar com você, com alguém que é muito eloquente, se Deus falar com você, com alguém que estuda muito as Sagradas Escrituras, se Deus falar com você, com alguém que tem muito conhecimento teológico, seria natural a fazer.
Agora, quando Deus conduz você e fala com você através de pessoas absurdamente improváveis, pessoas que não têm tanto conhecimento teológico assim, pessoas que não têm tanta capacitação teológica, pessoas que não têm tanto conhecimento profundo das Sagradas Escrituras. O natural é que nós pudéssemos perceber que realmente é Deus falando conosco, né? E obviamente, irmãos, existe um motivo para nós suspeitarmos de nós mesmos. E eu acho que esse é um dos grandes pontos da questão. Se nós não suspeitarmos de nós mesmos, se nós não compreendermos que nós somos devedores uns dos outros, dependentes uns dos outros, nós não percorreremos esse caminho, porque nós acharemos que nós já temos o necessário para a caminhada. Nós já temos o que é necessário para a caminhada. Nós não precisamos de mais ninguém. Nós nos bastamos. Nós somos suficientes. Então, vamos abrir alguns textos aqui das Sagradas Escrituras para entender o propósito dessa mutualidade, o propósito dessa preservação de uns para com os outros. Vamos lá. Romanos 12, 5. Romanos 12, 5. Assim também nós, diz Paulo, conquanto muitos, olha como a diversidade se mantém, olha como a diversidade é preservada. Nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios 10, 17. Paulo diz, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. E esse é o nosso fundamento para a unidade. É esse pão que nos alimenta, é esse pão que nos edifica. Avança mais um pouquinho, vai no capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Nesse capítulo que ele fala enfaticamente sobre os dons e essa unidade. Lembra que o apóstolo Paulo está combatendo justamente isso, essa dilaceração, essa corrupção da unidade que estava acontecendo na igreja de Corinto. Ele diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, ou seja, existe essa diversidade, nós temos as nossas individualidades, essa diversidade existe, e essa diversidade só ressalta a riqueza, a grandeza da unidade do corpo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Versículo 25 agora. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Lembra daquele texto que eu li? Nós vamos finalizar com ele. 2 Coríntios 13, examinai-vos para que não haja divisão do corpo. Examinai-vos se vós sois aprovados ou reprovados. Examinai-vos. Irmãos, observe o versículo 27. Ora, vós sois de Cristo e individualmente membro desse corpo. Quando as minhas individualidades são realçadas acima do corpo, é aí que nascem as críticas e os julgamentos. Porque a minha individualidade faz com que o meu conforto seja ressaltado, as minhas comodidades sejam ressaltadas, e eu desprezo o conforto e a comodidade do corpo. Os meus propósitos são ressaltados, porque quando eu critico tendo o que como base, irmãos? A mim mesmo. Eu não critico assim, olha, eu estou causando um grande prejuízo ao corpo. Eu acho que eu estou causando um grande prejuízo ao corpo.
Por quê? Porque eu não estou me importando como convém ao corpo de Cristo. Essa unidade que é vista no corpo não é vista em mim. Nós não fazemos crítica assim. A crítica sempre parte do egoísmo, sempre parte da arrogância. A crítica sempre nos coloca como centro. Eu sou a pauta. Eu sou o mecanismo de medição. Eu sou a bússola. Eu sou o prumo. A crítica sempre me exalta. E a crítica sempre coloca como evidência isso. O corpo não corresponde a mim. O corpo não me satisfaz. É por isso que eu critico alguém com muita facilidade, porque para eu criticar alguém, eu estou mostrando o quê? Eu estou mostrando que existe uma disfunção segundo a minha percepção. Eu estou mostrando que existe um desvirtualmente segundo uma base. Então, para eu criticar algo, eu preciso ter a base de comparação. Qual é essa base de comparação? O meu conforto, a minha comodidade, as minhas individualidades que se sobressaem sobre o corpo. Eu preciso ter uma base. Caso contrário, não tem fundamento. Eu seria um louco. Se eu estou criticando alguma coisa, eu preciso contrastar com outra. Então, o que é que eu faço? Eu me coloco como esse padrão, como esse fundamento. Olha o versículo 28. Olha como é interessante, porque o Senhor, ele preserva essa diversidade, não somente ele preserva, como ele dotou com essa diversidade o corpo, mas para que todos cooperassem para a unidade. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Então essa diversidade, ela sempre teve um propósito no meio do povo de Deus: cobrir brechas diversas. As críticas, os julgamentos, elas podem realçar brechas. Mas nós somos justamente aqueles que vão cobrir essas brechas, tampar essas brechas, tampar esses buracos. E entendam, não é que não existe nenhuma evidência para a crítica. É óbvio que existe, mas é pequena demais diante do todo que nós vivemos. Diante do todo que nós somos. É óbvio, nós somos pecadores, irmãos. Nós somos pecadores imperfeitos, ninguém é glorificado, não. É óbvio que existe. Nós não somos a igreja perfeita, nós não somos. É claro que não. Mas essa não é a questão. Não é. Imagine você vai começar um negócio, você vai começar uma empresa. Imagine se o seu senso crítico para começar uma empresa, para começar um negócio, for absurdamente aguçado. Criticando funcionários, criticando procedimentos, criticando vestimentas, criticando o modo de se relacionar dos funcionários, criticando os resultados, criticando os relatórios, crítica. O que isso edificará? Como é que vai ficar a atmosfera nessa empresa que vai começar? Como é que vai ficar esse ambiente? Simplesmente não subsiste. Porque nós achamos que podemos ser amargos, rudes e egoístas no meio do corpo que precisamos edificar e mesmo assim ter um ambiente agradável e saudável para nós nos relacionarmos. Quando nós fazemos isso, é como se nós disséssemos assim: olha, eu preciso que você me nutra ao mesmo tempo que eu lhe mato. Eu preciso que você me edifique ao mesmo tempo que eu lhe machuco. Não faz sentido algum. Então compreenda. Deus nos fez assim, devedores uns dos outros, não por causa de nós, apesar de nós precisarmos, mas por causa da sua glória. Esse sentimento exibe a glória de Deus. Abre no Evangelho de João. João capítulo 13. João capítulo 13. O novo mandamento que o Senhor dá. Novo trazendo à luz aquilo que já existia, obviamente. Versículo 34, diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como foi que o Senhor amou? Morrendo. Quem foi que o Senhor Jesus levantou críticas e julgamentos, irmãos? Levantou. Para quem?
para os seus discípulos, para os seus seguidores, para aqueles que confessavam ele. Não. Para os hipócritas. Para os hipócritas. Para aqueles e daqueles da multidão que queria pão, peixe e milagre. Para os hipócritas. Como foi que o Senhor Jesus nos amou? Mortificando a si mesmo, matando a si mesmo. Assim como eu vos amei. Eu também, que também vós ameis uns aos outros. Nisto, olha que beleza, nisto, nesse amor desfrutado entre irmãos, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se o quê? Se tiverdes amor uns aos outros. Avança para o capítulo 17, na oração que o Senhor faz ao Pai. Observe como essa unidade ela é criada. E assim a gente observa o propósito disso. João 17, 22. O Senhor diz, eu lhes tenho... Olha o que o Senhor faz conosco, irmãos. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Ele está falando com o Pai aqui. Ele tem transmitido a nós a glória que ele recebe do Pai para um propósito. Para qual propósito? Para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes. Olha aqui, ó. Essa unidade do corpo, essa unidade do povo de Deus exibe a obra de Cristo Jesus e o propósito da vinda de Cristo Jesus, para que conheçam que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Agora vai para a primeira carta de João, no capítulo 4. Observe a fonte e a evidência desse amor. Da onde vem e o que ela evidencia, ou como ela pode ser evidenciada. 1 João 4,10 diz assim, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Lembra lá da corrupção da imagem de Deus na queda, que a queda fez conosco? Nós fomos feitos para exibir a Deus. Essa é a única imagem que nós somos autorizados a fazer. Sermos edificados à imagem de Cristo Jesus para exibir a glória de Deus. É assim que nós exibimos ao mundo a divindade do Senhor Jesus Cristo. O grande problema da questão é porque ou nós observamos a mutualidade como meros mandamentos uns aos outros, porque elas existem, ou nós simplesmente não observamos. Nós vemos vários mandamentos nas Sagradas Escrituras, meus irmãos, que nós devemos experimentar uns com os outros. Essa mutualidade, ela não é somente um mandamento, ela não é somente mandamentos, mas é uma necessidade nossa. Existem mais de 40 mandamentos explícitos de mutualidade nas Sagradas Escrituras. E eles proporcionam para nós unidade que vai muito além do ajuntamento da igreja local. Para que nós possamos desenvolver ou desfrutar dessa mutualidade, as programações ordinárias da igreja local são completamente suficientes, porque ela é muito limitada, irmãos. As nossas programações, elas são muito, entenda, no melhor termo da palavra, né? São muito engessadas, são muito quadradinhas. Nós não temos muita margem para sair, porque nós estamos prestando um culto a Deus ali. Então nós temos que prestar um culto a Deus da forma que Deus direcionou para que ele fosse recebido por ele. Então ela é muito engessadinha, ela é muito quadrada ali. Não existe muitos limites para nós sairmos, né?
Às vezes, quando é uma programação informal, nós fazemos uma coisa mais diferente, mas especialmente quando nós nos reunimos no dia do Senhor, para o culto ao Senhor, nós somos muito limitados ali enquanto sair daquilo que a palavra de Deus observa. Mas a mutualidade do povo de Deus, ela não diz respeito simplesmente a obedecer mandamentos, mas em sermos nutridos com vida. Nós não matamos aquilo do qual nós somos dependentes, irmãos. Nós não matamos. Se nós identificarmos que nós somos devedores uns dos outros, nós não matamos aqueles que nutrem vida em nós, instrumentos de vida, com todas as particularidades com as quais muitas vezes nós não nos enquadramos bem, sabe? É o jeito de falar do fulano que eu não sei, não é legal para mim, sabe? É o jeito de se portar, é a forma de olhar, não é muito legal. Mas nós precisamos justamente desse instrumento para nos conceder vida. Nós somos necessitados uns dos outros, e essa percepção é fundamental porque em nossa realidade atual, os crentes, eles se contentam em fazer parte formalmente de uma igreja local sem de fato viver a vida da igreja local. Eu vou a uma programação, eu vou a duas programações e basta, é suficiente. Mas isso não é suficiente para nós usufruirmos dos dons que Deus deu uns aos outros e da responsabilidade que Deus deu uns aos outros. Como se fosse possível experimentar os dons uns dos outros apenas nas programações formais da igreja local. Quantos dons são exibidos, irmãos, num culto formal da igreja local? Os dons não se restringem à pregação da palavra, ao canto da palavra, ao serviço da igreja do Senhor, seja na ceia, seja na recepção. Os dons não se limitam a isso, os dons são muito maiores do que isso. Observa como, com muita facilidade, nós nos tornamos membros desnutridos do corpo. Quando é que isso acontece? Quando eu me alimento apenas com os nutrientes que são exibidos ali no culto formal. E os outros nutrientes que eu tanto preciso? Eles vão deixando brechas na minha vida. Eles vão deixando brechas na minha edificação. Eles vão deixando brechas na minha estrutura. Essas brechas, ou elas são preenchidas, ou ela fará com que eu caia, com que eu seja derribado, com que eu seja demolido. Nós tentamos, nessa vida translocada de ativismo, nós tentamos, de alguma forma, nutrir isso, nós tentamos, de alguma forma, equilibrar isso, nós lutamos para que tenha discipulado na igreja local, porque nós sabemos que nem todas as necessidades são preenchidas com a pregação da palavra, nem todas as necessidades são alcançadas, existem particularidades que precisam ser aplicadas de forma muito individual, muito pessoal a cada um. Diante da pregação da palavra, todas as dúvidas não são respondidas, então alguns questionamentos ficam pairando, aplicações muito pessoais, muito particulares ficam pairando. Como eu aplicarei isso diante do meu contexto, que não dá para ser contemplado na pregação da palavra de Deus? Então nós tentamos, sabe? Mas mesmo assim nós não conseguimos contemplar todos nesse discipulado mais formal. O que é preciso é o discipulado informal mesmo, na caminhada entre irmãos, com o objetivo de edificar intencionalmente uns aos outros. Mas para muitos irmãos, parece que os dons eles são limitados apenas à pregação da palavra e o serviço de culto. Mas nós sabemos que não é assim. Mas a dura realidade é que alguns realmente são capazes de se contentar com isso. E quando isso acontece, observe quando isso acontece. Lembra do que eu falei. Quando críticas e julgamentos são ressaltadas, isso já mostra o estado da minha alma. Já mostra. Nós não fazemos esse exame, mas nós deveríamos saber. Porque é esse exame que os pastores fazem. Há pouco tempo você não estava criticando assim. Não estava. Por que você não estava? Sempre existiu esse problema. Sempre existiu. Mas há pouco tempo isso aí não era sua crítica. Por que os seus olhos ficaram aguçados agora para isso? Você não sabe, mas eu sei. Mas você não sabe.
Você deveria saber. Porque sempre existiu. Sempre haverá motivos para crítica, irmãos. Sempre. Sempre. Quantas vezes nós não somos chatos? Quantas vezes eu não sou absurdamente chato, irmãos? Indigerível. Quantas vezes? Você acha que falta motivos para me criticar? Não. É óbvio que não falta motivos para me criticar. Eu mesmo faço isso comigo diversas vezes, no dia, na semana. Agora, por que isso aconteceu? Lembra lá do que eu falei? Quando há essas críticas se sobrepondo aos benefícios, ao propósito de unidade, ao propósito de exibição da glória de Deus, é porque nós mudamos o padrão de medida. Nós mudamos. Antes era Cristo, a sua glória e a sua igreja. Agora sou eu. As minhas necessidades. Agora sou eu. Eu sou o padrão. É claro que nós não falamos isso. Porque aí nós iríamos nos condenar, não é? Nós não fazemos isso. Nós não somos tão verdadeiros assim. Nós precisamos fazer isso com outros, né? Isso é importante, irmãos, porque se nós não estamos sentindo falta da nutrição dos dons dos outros, nós estamos enchendo a nossa barriga com besteira, com o que não nutre, mas satisfaz. Se você estiver morrendo de fome e não tem ali um prato de refeição com todos os nutrientes, se você comer um saco de xilito e beber 2 copos d'água, vai encher seu bucho. Vai lhe satisfazer, mas não vai lhe nutrir. Mas você vai ficar com o bucho igual do Samuel, quebrado. Mas não vai lhe nutrir. Vai ficar com o bucho cheio, bucho de pote, né? Bucho quebrado. Mas não vai nutrir. Não vai, mas vai saciar você. Então o grande problema é, será que você está sendo saciado, mas não nutrido? Essa é a grande questão. Você pode estar sendo saciado, satisfeito, porque encheu o bucho, mas o seu espírito não está sendo nutrido. Nutrido aqui eu estou falando de todos os nutrientes necessários para que você seja a imagem do Senhor Jesus Cristo, o testemunho vivo do Senhor Jesus Cristo, uma mãe madura, piedosa e sábia, um marido maduro, piedoso e sábio. É isso que eu estou falando aqui a respeito desse nutriente. Então, vamos observar alguns desses mandamentos que atestam por si só que vai muito além das programações formais de culto. A nossa necessidade que nós temos vai muito além das programações formais de culto. Existe um fundamento: a humildade, contrição e compaixão. Humildade, contrição e compaixão, que nós devemos ter na base do nosso coração para nós desfrutarmos disso. João 13,14 diz assim: ora, observa aqui ele está falando a respeito de humildade, tá bom? Ora, se eu, Senhor falando, se eu, sendo o Senhor e Mestre, João 13,14, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Esse daqui era uma atividade humilhante, né? Não tinha sapato, irmãos, naquela época. As pessoas andavam de chinelozinho bonitinho, né? O pezinho com a unha cortada, tirada a cutícula. Não tinha isso, não. Era o local mais imundo. E era reservado para os escravos mais baixos lá, para os servos mais baixos, mais inferiores lá. O Senhor Jesus sabia qual era o papel dele. Rei e Senhor da criação. Mas ele sabia qual era o papel dele a desempenhar. E ele sabia o que significava. Não era inferioridade. Para ele não era inferioridade. Ele sabia o que isso significava. E muitos que estavam ao seu redor sequer conseguiram compreender o significado daquilo. E é esse pressuposto que nós devemos ter de humildade, baixa percepção de nós mesmos, baixa consideração de nós mesmos. É difícil até falar hoje, porque a gente está no meio de
tanta gente com depressão, com ansiedade, que, rapaz, se você falar que você é um pobre pecador, a pessoa já sai chorando. Já sai se cagando todinho de choro. Porque não consegue nem mais trabalhar a mortificação. O pessoal você não pode nem falar direito nisso. Não pode trabalhar, porque a autoestima é tão mundanizada que é um conceito de porcaria esse negócio de conceito de autoestima, né? Mas é tão mundanizada a percepção de valor inata em si mesmo que faz com que você se arrebente todinho quanto a isso. Humildade. Eu não sou tanto quanto eu considero que eu sou, e isso é bom para mim. Isso é bom, porque se eu considerar que o meu valor está em mim mesmo, eu não tenho força, sabedoria e valor suficiente para mantê-lo. Romanos 12 agora. Romanos 12, 10. Esse é o fundamento, irmãos. A humildade. Fundamento. Romanos 12, 10 diz assim, Paulo: amai-vos cordialmente uns aos outros. Cordialmente que qualifica a forma como nós devemos amar. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Avança um pouquinho, vai, capítulo 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Nós não vamos ver detalhadamente cada um desses pontos, são muitos textos. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Capítulo 15, versículo 7. Portanto, e esse daqui é interessante, portanto, acolhei-vos uns aos outros, e aí ele qualifica isso, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, aqui nos leva a considerar o que é esse acolher, porque na mesma forma, Cristo é o padrão desse acolhimento. Aqui não significa tão somente um aspecto de hospitalidade, um aspecto simples de recepção. Em tudo aqui está imbuído uma força, um labor para que isso seja realizado, até mesmo porque Cristo fez isso. Acolher aqui significa mais um posicionamento altruísta, significa não. E aqui ele está falando de fazer diferente, de não desprezar o fraco. É melhor me aproximar de quem é forte, é melhor me aproximar de quem é mais sábio, é melhor me aproximar daquele que tem alguma característica superior a mim para que eu cresça. O grande ponto de Paulo aqui é não fazer essa diferenciação entre forte e fraco, menosprezando o fraco e escolhendo o forte, desprezando o que nós julgamos sem valor e se aproximando daqueles que nós julgamos com valor, ou seja, aqui é contrário às afinidades individualistas, contrários. Completamente contrário a esse aspecto de afinidade. Porque o valor de alguém não é atribuído por mim, especialmente no corpo de Cristo Jesus. É atribuído por ele. Se nós o identificamos como representantes de Cristo Jesus, nós já sabemos o seu valor, a sua força. Agora avança um pouquinho, vai lá para Efésios capítulo 4. Efésios 4, 32. Diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Capítulo 5, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros. Aqui suportar, irmãos, não diz respeito a tão somente apoio financeiro, apoio material, dar suporte, né, dar o que é necessário, mas a ideia aqui é de aguentá-lo mesmo, é de recepcioná-lo apesar das características com as quais nós não harmonizamos tão bem. Suportai-vos, é por isso que está unido com o fato de perdoar, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Essa deve ser a nossa disposição. A inclinação do nosso coração deve ser justamente para isso. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Perdoai-vos.
1 Tessalonicenses 5,17, 5,11. 1 Tessalonicenses 5,11. Observe, irmãos, que isso daqui que nós estamos descrevendo como mandamento do Senhor, não é possível vivenciá-lo apenas no contexto de culto, apenas no contexto de programações formais. A vida da igreja, ela cria raízes e se estende muito além das programações formais. Eu não sei se você já se deparou com essas realidades em que 1 Tessalonicenses 5,11. Não sei se você se deparou com essa realidade de que às vezes nós conversamos com alguém poucas vezes durante a semana e nós temos aquelas percepções particulares daquelas pessoas. Em contrapartida, tem outras pessoas que desenvolvem também, que também têm amizade, também relacionamento com essas pessoas que nós não entendemos muito, não queremos nos aproximar muito, mas essas outras pessoas desenvolvem assim um relacionamento tão próximo, tão afetuoso, tão fraternal, e você fica perguntando por quê? Será que ele vê alguma coisa que nós não vemos? Será que ele enxerga alguma coisa que nós não enxergamos? E aí, quando nós nos aproximamos daquele que nós com muita facilidade criticamos, nós vamos perceber aspectos daquela pessoa que faz dar um brilho diferente. Torna aquela pessoa mais amável, torna aquela pessoa mais receptiva para as nossas afeições. Porque nós conhecemos de fato quem ela é. E aquilo que nos fazia julgá-la com muita facilidade, simplesmente se esvai. Porque nós percebemos dificuldades que ela tem, isso nos causa compaixão. Nós percebemos algumas deficiências, talvez, que aquela pessoa tem, ou algum valor que aquela pessoa tem, que faz com que nós a vejamos de outra forma, e então nós temos essa mesma receptividade, esse mesmo afeto, essa mesma amizade que apenas na superfície nós não conseguimos desenvolver. 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Como nós vamos fazer isso? Em 2 horas de programação na igreja. 2h30, 3h30 de programação na igreja. Como nós vamos ter um instrumento de consolo? Será que consolo se tornou consolo e edificação se tornaram apenas fragmentos de um relacionamento? Poeiras de um relacionamento? E essa daqui é mais difícil de ser desempenhada, irmãos. Tiago 5,16. Esse aqui é um texto conhecido, né? Embora eu acho que pouquíssimo praticado. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do injusto. Como nós abriremos o nosso coração para aqueles com quem nós não temos qualquer relacionamento, irmãos? Como? Como nós nos relacionamos com alguém a tal ponto em que nós possamos ver de fato Cristo naquela pessoa, ao ponto de nós abrirmos o nosso coração, falarmos das nossas fragilidades, sabendo que nós não seremos julgados impiamente. Porque a questão não é julgar, sempre nós vamos julgar uns aos outros, mas esse julgamento ímpio, esse julgamento que mata, esse julgamento que oprime, esse julgamento que inferioriza, esse julgamento que destrói, esse julgamento que não edifica. Mas de alguma forma todos nós seremos julgados pelo outro. A grande questão é o resultado desse julgamento. Por isso que o julgamento, olhado pelos olhos de um hipócrita, de um impenitente, ele soa negativo. Hebreus 10, a partir do versículo 24, mostra a necessidade de nós termos tal consideração pelo próximo ao ponto de estimulá-los a boas obras, não permitindo que ele deixe de viver uma vida em sua comunidade local, como é costume de alguns, e então nos exorta a fazer admoestações. E aí o texto continua, nós podemos falar bem mais vezes aqui.
A primeira vez que Paulo falou à igreja de Tessalônica, ele atestou que aquela igreja não somente luta, abre aí 1 Tessalonicenses 4:9, não somente tem lutado pela verdade, mas tem mantido o fiel testemunho e manutenção da unidade do povo de Deus. 1 Tessalonicenses 4:9, Paulo diz assim, no tocante ao amor fraternal, e eu acho, irmãos, que esse daqui é um instrumento, esse texto é um instrumento para o nosso exame pessoal. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis cientes, vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E aí, sem dúvida alguma, esse é um ponto de análise para nós. Porque a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é como cada um de nós está nesse quesito. Se o conhecimento que nós temos disso nos exorta ao ponto de batalhar para isso, de viver isso. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Tem um ponto de vigilância constante aqui para nós. Gálatas 5:13. Paulo exorta aqueles irmãos daquelas igrejas da Galácia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Às vezes nós temos uma percepção muito errada da liberdade cristã que nós temos, sabe? E nós usamos dessa liberdade para nos tirar da obrigatoriedade do corpo. É difícil, irmãos, exortar alguém que está fraquejando e impulsioná-lo a maior vivacidade na igreja local e no corpo. Porque a sensação que nós temos é que nós vamos, com isso, matá-lo um pouco mais. Porque se esse reconhecesse o valor da igreja local e a necessidade que tem dela, nem disso precisava. Então, muitas vezes, nós nos encontramos numa bifurcação. Porque, para alguns, foi-se o tempo de que exortações pungentes, apaixonantes, vibrantes motivavam. Hoje em dia, mata. Hoje em dia simplesmente destrói, corrói. Lembra daquela parábola tão simples, irmãos, que o Senhor Jesus proferiu em Mateus capítulo 13? Parábola do semeador. Como você confronta quem já não tem mais fôlego? Como você faz isso? Aquela semente que foi abafada pelos espinhos? As preocupações com o mundo. Abafou. Como você exorta aqueles que edificaram um ambiente que não tem ar? Não tem ar. A sua vida, como um tecelão, foi tecendo espinhos sobre si. As suas escolhas teceram espinhos sobre si. E esses espinhos têm abafado dele o oxigênio. Como? Como você motiva pessoas assim? Como você anima? Como? Se ele não consegue nem mais respirar. Porque muitas vezes, fazendo isso, sabe o que você vai colocar? Mais um peso sobre o mundo de peso que tem sobre as suas costas. Como você vai colocar o peso de viver para Cristo na vida da igreja local? Como? Se ele vive com aquilo que ele não pode abrir mão, que ele não consegue abrir mão. Como você vai fazer, irmão? Não existe vida mais simples do que a vida do povo de Deus. A vida do crente é muito simples, irmãos. Muito. As nossas escolhas que causam complexidades. Mas a nossa vida é absurdamente simples. Simples.
Simplesmente porque nós não almejamos o que as pessoas desse mundo almejam. Nós não lutamos por isso. Nós não vivemos para isso. Nós não morremos por isso. Bom, não deveríamos. Não deveríamos. É a simplicidade. O meu propósito de trabalhar e ganhar muito dinheiro sem com isso comprometer a minha vida com a igreja, a minha vida com os meus irmãos, sem comprometer o coração do meu cônjuge, o coração dos meus filhos, é para que eu seja um instrumento com os bens materiais que eu tenho para o avanço do reino e a edificação do povo de Deus. E eu não sou o foco nisso, sabe? Eu não sou mesmo. Agora, abra aquele texto. 2 Coríntios 13, vamos finalizar com ele. Observe as exortações de Paulo aqui. É muito importante, irmãos. Por que eu falei tanto de críticas e julgamento? Porque para eu desprezar uma característica bíblica de que eu sou devedor do meu irmão, e ao mesmo tempo que eu sou devedor do meu irmão, eu sou dependente do meu irmão, para eu desprezar essa característica bíblica e mesmo assim não ser considerado ímpio, eu preciso torná-la má. Eu preciso tornar aquele de quem eu sou devedor e aquele de quem eu sou dependente, eu preciso torná-lo reprovável. Porque assim eu já tenho uma desculpa para mostrar que aquela fonte que deveria me nutrir é uma fonte podre. Então eu não tenho uma obrigação com isso. É isso que os crentes de Corinto fazem com Paulo. O torna reprovável, para que não dependa dele. Mas para que isso aconteça, irmãos, eu preciso tirar um fundamento que o Senhor coloca para mim, que é a própria palavra de Deus e a necessidade da unidade do povo de Deus. E aí o fundamento que eu coloco é qual? Sou eu. Eu me torno a prioridade da minha vida. Eu não falo isso claramente, eu não falo isso objetivamente, mas eu falo. As minhas críticas ressaltam isso. Simplesmente pelo fato de que aquilo que eu critico sempre existiu. Sempre existiu pecado entre o povo de Deus. Sempre existiram dificuldades. Sempre existiram complexidades. Nós sempre iremos nos indispor uns com os outros. Sempre. Isso, não tenho dúvida disso. Sempre nós iremos. Só que, em algum momento, isso se sobressai. Aquilo que antes era tão notório entre nós. Era o valor da igreja, a beleza da igreja, a edificação da minha família no meio da igreja. Então, para eu reafirmar as minhas escolhas pecaminosas, eu preciso criar um álibi para que eu não pareça um pecador impenitente. E aí eu simplesmente assassino reputações e a integridade de alguns irmãos, ou da igreja, ou dos meus líderes. Mas eu preciso me tornar um assassino de reputações, um assassino de imagens, de integridade. Eu preciso fazer isso. E é isso que Paulo destaca aqui, 2 Coríntios 13, 5. E Paulo destaca, pelo Espírito Santo de Deus, os levando a um exame interior de fato. Por que vocês estão fazendo isso? Desse coração sempre saiu isso? Vocês realmente estão em Cristo? É intrigante, as perguntas dele são intrigantes, né? Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Porque da fé não provém isso, não. Não provém, não. Talvez, não seria isso, irmãos, que estivesse faltando entre nós. Esse exame constante. Essa vigilância constante. Talvez que não seria isso. Você é tão vigilante quanto você deveria ser. Por exemplo, a sua vigilância que você tem para os seus estudos. Você dedica a sua vida espiritual? Porque entenda, eu estou fazendo uma comparação aqui esdrúxulo. Porque os seus estudos você dedica, você não é um estudante, você não é identificado como um estudante. Ser estudante não é aquilo que você é. Você não é identificado como profissional. Ser o profissional que você é não é aquilo que lhe descreve integralmente. Mas ser crente é. Ser crente é.
Então eu estou fazendo uma comparação tosca aqui, porque eu estou descendo o nível das necessidades espirituais o seu compromisso, a sua organização para o estudo. Estou descendo o nível aqui. Mas, por exemplo, quando você sabe que tem uma escala de estudos para observar, você observa, não observa? Quando você sabe que tem uma escala de trabalhos para você observar, você observa, não observa? Se você tem que entregar alguma coisa, você observa prazos e tudo. E isso daqui, irmão, será que nós estamos de fato, por exemplo, quando nós menosprezamos um irmão, quando nós julgamos o outro, quando nós criticamos o outro, quando nós inferiorizamos o valor da igreja, das programações, será que nós examinamos se nós estamos na fé fazendo isso? Da fé provém isso? Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Por quê? Porque se estivesse, não deveria sair isso daí. Vocês não estão reconhecendo isso? Se não é, que já estáis reprovados. Só que esses não se consideram reprovados. Então, para que eles não se considerem reprovados, eles precisam reprovar aquele que o reprova. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Paulo aqui. Não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum. Não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade. Não importam os meus sentimentos, não importam as minhas percepções, não importam as minhas sensações, não importa a minha paz de consciência, não importa. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Infelizmente, irmãos, a dura realidade, a triste realidade é que a maioria da cristandade é tão envolvida, é tão governada por suas emoções, por suas afeições, que simplesmente pautam o que é verdade ou erro com base nos seus sentimentos. Eu acho isso, eu entendo isso, eu sinto isso. E quando isso acontece, seguir a verdade significa tão somente responder às expectativas e inclinações afetivas do meu próprio coração. E então eu não luto por essa verdade. Eu não luto para viver essa verdade. Quando Paulo escreve aos Romanos, aos Efésios, capítulo 4, ele nos exorta justamente a isso. Viver de modo digno na vocação para a qual nós fomos chamados. Viver de modo digno. Nós somos exortados a isso, irmãos. A exalar essa verdade. E tudo isso parte da compreensão muito básica de que nós não matamos aqueles de quem nós somos dependentes. Isso diz respeito não somente ao mandamento, mas sobrevivência. Nós necessitamos do cuidado uns dos outros. Mas assim como um pacote de xilito e um copo com água, parece que esse mundo tem nos saciado, embora não tenha nos nutrido. De tal forma que nós podemos sim viver a vida no mundo e ter a igreja como adereço. Viver a vida no mundo e ter o relacionamento além das programações da igreja com os irmãos como um mero adereço. Vocês conseguem ler as Sagradas Escrituras e imaginar que isso é possível, irmãos? Vocês conseguem olhar para a forma como significa ser crente hoje, como corpo, e aplicar a igreja primitiva? Vocês conseguem fazer isso? Observa como a nossa ignorância nos mata. A nossa ignorância é muito tola, é estúpida, porque nós nunca imaginaríamos que os cristãos estavam sendo perseguidos pelos judeus ou pelos romanos porque se reuniam 2 vezes por mês. Nós não conseguimos imaginar isso. Não conseguimos.
Mas mesmo não conseguindo imaginar isso, nós simplesmente nos confortamos com isso. Por quê? Porque aquilo que o mundo nos dá nos satisfaz. Com o trabalho, com os estudos, com a comodidade no isolamento do lar. Nos satisfaz. É muito desconfortável desenvolver relacionamentos. É muito desconfortável edificar e ser edificado. A grande maioria dos cristãos hoje sequer tem a ambição de fazer discípulos, de ser um discipulador. A grande maioria se contenta ao seu círculo do ego, quando é muito, discipulando seus filhos ou seu cônjuge. Quando é muito, olha lá. Porque existem muitos homens hoje que sequer são líderes piedosos do seu lar, sacerdotes do seu lar, teólogos do seu lar. Muitos. Às vezes são excelentes profissionais, mas uma porcaria de sacerdote do lar. Uma porcaria de pastor do lar. E mesmo assim, isso não grita denúncia aos seus ouvidos, ao seu coração. Como é que isso é possível, irmãos? Nós não entendemos, mas vivemos. Não combatemos, embora não entendamos. Como isso é possível? Como isso é possível? Seria uma absurda estupidez para os santos da igreja primitiva e os santos apóstolos colocar o molde do que nós vivemos como igreja hoje diante deles há quase 2000 anos atrás. Está aqui, Paulo. Essa é a igreja que tanto você edificou daqui a 2000 anos. É essa daqui. Será que nós conseguiríamos ficar felizes com isso? É óbvio que não, né, irmãos? Mas nós somos muito enganados por nossas vaidades. John Huss, um pré-reformador do século IV, que morreu queimado sem negar a sua fé numa estaca. Antes de morrer, ele sentiu o cheiro da própria carne sendo queimada. E ele profetizou a vinda de Martinho Lutero. Ele disse o seguinte: amem uns aos outros, permaneçam firmes na unidade e não sofram dissensões entre vocês, pois é a unidade que vem de uma fé verdadeira que irá preservá-los seguros para Deus. Que Deus, por sua vez, misericordiosamente conceda a vocês uma questão bem-sucedida para que vocês possam vencer o mundo, a carne e o diabo. Sabe o que nós somos, irmãos? Nós somos homens e mulheres pactuados uns com os outros. A aliança que nos une foi edificada com o sangue da nova aliança, que é Jesus Cristo. Nós somos dependentes e devedores uns dos outros por sermos pactuados uns com os outros. Nós não assassinamos reputações entre nós. Nós defendemos e edificamos reputações entre nós. Nós não assassinamos a integridade entre nós. Nós defendemos e edificamos integridade entre nós. É a aliança celestial e eterna que nos une. Não afetos, não emoções, não sentimentos, porque a nossa paz é Cristo Jesus. Vamos orar. Nosso Senhor, nós carecemos de Ti, ó Deus. Nós carecemos demais de Cristo Jesus. Suplicamos piedosamente que o Senhor intervenha em nossas vidas e nos tire debaixo desses espinhos que estão sobre nós, abafando o oxigênio celestial do qual muitas vezes sequer sentimos falta, ó Deus. Que o Senhor seja conosco, meu Pai. Que o Senhor graciosamente nos leve a olhar para a vida na igreja, para a vida com o povo do Senhor, de uma forma tão celestial, de uma forma tão pungente, de uma forma tão gloriosa, ó Deus, que nós possamos perceber a simplicidade do que significa viver a vida de um crente na igreja local.
entre santos irmãos com os quais nós herdaremos a eternidade. Em nome de Jesus, ó Deus, rogamos. Amém.